Olá, me chamo Frank e agradeço por você estar aqui no canal assistindo esse vídeo. Espero de coração que goste deste conteúdo e desde já peço para se inscrever caso goste do que veja. Não deixe de comentar e compartilhar o conteúdo com o seu amigo para me ajudar a fazer esse canal crescer. Sua ajuda é sem dúvida fundamental e caso não conheça, estou lá no Instagram com um perfil de mesmo nome. Sempre estou fazendo lives com pessoas incríveis da cena RPG. Aguardo vocês lá, hein? Fala galera, Masters and Players, beleza? Pessoal, se liga, eu tô aqui na casa do meu amigo, na escada da casa dele, do prédio dele, ainda trocando essa ideia maravilhosa. E agora, vou pegar ele de calça riada, que é o seguinte. Cara, lembra aí pra galera os momentos mais engraçados que a gente já viveu nas nossas mesas de RPG, cara. Eu vou te ajudar também em algumas coisas. Mas quais são as coisas mais marcantes da época, cara, que rolou quando a gente jogava? Porque vocês que são jogadores de RPG, vocês sabem muito bem que há momentos que marcam a nossa vida no RPG. Seja ele um momento de seriedade, seja ele um momento de morte de personagem, ou até mesmo um momento cômico. E eu digo mais uma coisa, que os momentos cômicos, eles tendem a marcar muito mais do que a vitória em cima de um boss. Eu tenho certeza disso, porque, cara, tem muita coisa que acontece na mesa de RPG que só o RPGista para lembrar, igual um Zé Mané, e ficar rindo no ponto de ônibus. Isso é o fato. Então, meu amigo Cavaleiro Templário, quais são as coisas mais marcantes que você lembra das mesas que a gente viveu? Que nós tivemos dois mestres, para vocês poderem entender. Nós tivemos dois mestres. Um é um amigo nosso e o outro também, né, que são ótimos mestres, só que cada um tem a sua pegada diferente. Enquanto um é um pouco mais hack and slash, né, o outro ele já se aprofunda um pouco mais na história. E assim, ambos são mestres maravilhosos. Independente de qual seja o mestre, diz aí pra galera quais foram os momentos mais marcantes que você já viveu com o seu personagem. Antes disso, explica pra galera quem é o Zanatos. Então, um dos momentos assim muito engraçado, até o Frank já contou, né, no caso, mas eu vou de novo aqui recontar, né, no caso. Esse personagem meu, Zanatas, ele era um ladino de Forgotten, né, que era um personagem que eu tinha criado, que ele fazia parte da organização do Zentaren, ele era um assassino, né, infiltrador, e era um personagem que inclusive ele não tinha língua, né, ele tinha perdido a língua porque sabia muitos segredos. Quando ele começou, foi iniciado assim na organização, e aí ele cometeu uma falha lá, tiraram a língua dele e ele era um personagem assim, que eu fiz ele sem um personagem mudo, mudo, né? E o pessoal se amarrou nisso, né, tal. Ele usava também um macaquinho, que esse macaquinho ele fazia... Não, como é que era o nome? Pickwick, né? Pickwick, que ele era tipo um auxiliar. Então, assim, pra fazer, por exemplo, ele ia tentar fazer queria entrar num local. Aí o macaquinho ia lá, auxiliava ele a abrir as coisas e tal. Às vezes até servia mesmo pra surpreender os inimigos. E esse personagem, né, ele tinha um grupo, né, que o Frank ele fazia parte como Berowick, o Bárbaro, né? Sensacional esse personagem, né? E tal. E aí o que acontece? O irmão dele, o irmão do personagem do Frank, o Bogomil, estava numa missão. Não me lembro se foi numa dungeon, acho que foi numa dungeon, né, cara? Acho que foi numa dungeon, né? Aí tava numa dungeon e tal. Aí se deparamos com acho que foi com um Drow, se eu não me engano. Um grupo de Drows, né, no caso. E aí tal, a gente lá combatendo eles. Aí esse Bogomil, ele tinha recuado, tinha um Drow que ele era um Drow feiticeiro, né? E ele tava recuado, né, só esperando uma oportunidade, analisando, né? E ele foi e decidiu atacar esse Bogomil. Por quê? Porque esse Bogomil, ele tava começando a dar um prejuízo muito grande no grupo dos Drows, né, cara? E aí ele deu um raio, né? Só que esse Bogomil, ele é aquele bárbaro, né, cara? Clássico com elmo de chifre,
Bota de ferro, uma tanga e sem camisa, ele chamava peito nu, né, cara? Peito nu, personagem assim, pô. A única coisa que ele tinha no peito era a correntinha com dente de tigre, cara. Aí o que aconteceu? O elfo foi, mirou nele e disparou um raio nele. Só que ao invés de ele esquivar, ele ficou aguentando o raio no peito e o raio começou a fumegar, só que em vez de evitar, ele segurou o elmo dele, porque ele tinha um elmo que ele nunca tirava o elmo. O elmo começou a cair, começou a trepidar e ele segurando o elmo e tomando raio. Falando... Geral na mesa parou, velho. Foi sensacional. Sensacional. Esse momento, sensacional, cara. Marcou a vida da gente, cara. Esse aí foi um dos casos, mas sensacional. A mesa parou, a narrativa parou, porque até o mestre se engasgou, cara, de tanto rir. E a situação ali, né, cara, os Drows atacando a gente e tal, e caraca, maluco. O mestre parou, assim, ficou quase 1 minuto, assim, né, cara. Não, e só pra vocês saberem, o grupo derrotou os Drows, tá? A gente venceu. Com certeza, sim. E o Bogomil não tirou seu elmo de novo. Não tirou, com o peito fumegando ainda, né, cara? Sensacional. Cara, tem muita cena épica. Tinha outra também, não sei se tu vai lembrar, né? Aí dentro dessa dungeon, né? Dessa dungeon, tem uma hora que a gente... O que aconteceu? A gente ativou uma armadilha, aí a porta caiu, tipo, desceu uma parede, né? Uhum. Aí foi passando. Cara, eu não me lembro se Aí teu personagem, não sei se teu personagem ficou. Aí o Bogomil, ele segurou. Só que o mestre... Aí ele foi um pouco apelão. O mestre, ele... A muralha que foi descendo, ela é tipo eletrificada. Então, tipo assim, o Bogomil, ele foi sustentando. E o mestre falou que ele foi trincando. A gente tava preocupado. Sempre com o elmo, sem com o elmo, tirar. ele sustentando, a gente passando por baixo da muralha. E ele sustentando. E o mestre, cara, ele tá lá sustentando a parada eletrificada. O Bogomil era épico demais. E, cara, muito sensacional, cara. Só pra vocês verem como ele era épico, o cara não tinha... O cara era peito nu. Peito nu, né, cara? Não tinha armadura. Desde que a gente se conheceu na história. E era teu irmão, assim, ele apareceu assim na história. E foi maneiro, cara. Pô, o mestre introduziu ele, foi sensacional. Cara, uma coisa... Ela não foi absurda, né? Não foi cômica na época, mas foi absurda referente esse meu personagem bárbaro. Porque na minha primeira rolagem de dado, cara, eu tirei 20 com ele. Porque... esse meu personagem, ele era um bárbaro das terras nórdicas e tal. Só que ele havia sido sequestrado quando era criança. Então ele acabou sendo um bárbaro das terras centrais do mundo de Forgotten, né? E ele acabou sendo sequestrado por um grupo lá. E esse grupo ia jogar ele lá em uma das arenas de Tai, né? Só que aí durante o transporte... O bárbaro, ele tenta se libertar, né? Então, ele disse o seguinte... Que ele ia pro final da carroça, né? De grade lá, de coisa, né? Ia correr a toda e ia tentar, com a força dele e o peso, quebrar a porta e sair do negócio. Só que nisso, a carruagem tava parada, só pra vocês saberem. Nisso tinha um elfo, que no caso era o personagem do Nando na época... Um elfo da floresta, verdade, que ele Ranger, tava... né? Isso, o Ranger, que ele tava vigiando isso. E ele tava bolando uma estratégia pra tentar acabar com os caras e libertar a alma que tava presa ali na parada. Tu tava né? preso, se Eu não me tava engano, na preso, carroça. isso, dentro da carroça. Chegou, tava eu... Tu era o mateiro, se eu não me engano, tu não era nem o Zanatos. Eu era o Rupert, o matreiro. Rupert, isso aí. Tu era o Rupert matreiro. Zanatos veio depois, né? Aí ele pegou e ficou observando, né? E tal, aí quando chegou a minha vez eu dei essa ideia. Aí o bárbaro correu e tal, maluco, quando o mestre falou rola o dado, eu peguei o dado, dei um beijo e rolei, cara. Cara, verdade. Me cai 20, meu irmão, no primeira rolagem desse personagem. Ele estoura a porta, aí o momento engraçado foi esse aqui agora. Esse cara que tava jogando com o Ranger, esse Nando, né, que é amigo da gente também, ele chegou e falou assim pro mestre, vou ajudar essa porra, mas não, já consegue se virar sozinho. Ele pegou, deu as costas e foi embora.
Ele pegou as costas e foi embora. Acabou planejando, né, cara? Acabou que tu chegou e destruiu a Ele cela. destruiu a cela, os caras foram pra cima, ele derrubou os caras no murro, porque tava desarmado. Aí, quando ele conseguiu uma arma, meu filho, foi golpe e trespassar e ele se livrou e foi embora. Aí depois ele encontrou uma taverna, que foi onde ele encontrou o Khachum E os Anatas. Na verdade, tu era do grupo original. Eu era do grupo original, exatamente. Era você, o personagem do Nando e um personagem de um outro conhecido do nosso. Pedro. O Pedro tava jogando com a gente. Ah, o Pedro é o Antaros. Ele né? era o Antaros, o mago lá, com a barba Alfonego. gigante, toda suja de sopa. É isso aí mesmo. Caraca, vocês eram da primeira fase. O grupo né? original, exatamente. A primeira, só eu que restei. Foi, só você que restou. Eu Aí que depois restei. tu juntou com o meu personagem, os Anatas, e o do Zack, que era o Isso. Khachum, né, cara? É, Isso. que era o filho lá das hordas, né? É, Da que horda ele e era tal. É isso mesmo. O escolhido. Isso, Ou isso não, mesmo. não sei, enfim. É isso mesmo. Isso aí que, cara, rolou muita coisa engraçada e isso é só uma delas. Tu né? tava quando a gente invadiu a mansão do Crinos, que é Crinos Bombacha? O Krelos Bombacha? Cara, é Crinos Eu Bombacha. acho que eu De onde mais tava, tu cara. tirou esse nome? Eu mano? acho que eu tava. Crinos Bombacha. Que eu- Acho que tu tava assim, que a gente entrou, aí a gente ia ter que cumprir uma missão lá, acho que a gente tinha que pegar alguma coisa. Tinha alguma coisa a ver com o espelho, não tinha? Alguma coisa assim. Aí eu sei que, pô, a gente foi, entrou tal. O Crinos, acho que ele era um personagem, quase um paladino, né? E aí ele foi contratado pra fazer a segurança da mansão, no caso, né? Aí a gente começou a travar ali um combate ali com... Masters and Players, calma que tem mais do papo vindo por aí. Até então, muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora. Valeu mesmo, galera. E olha, tem mais papo muito divertido vindo por aí.